Olá, sou Marcos, o narrador, e seja bem-vindo a mais um relato. Deixe nos comentários qual horário e de qual parte do Brasil você está ouvindo esse relato. Agora, apague a luz, ajeite o travesseiro e relaxe, pois o relato vai começar. Foi assim que tudo começou. Eu trabalho como técnico de enfermagem num CAPS, que fica num prédio antigo, meio esquecido, numa das regiões mais afastadas da zona leste de São Paulo. Já vi muita coisa estranha ao longo dos anos, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela noite. Eu estava exausto. Já fazia um tempo que não tirava uma folga. Todo dia a mesma rotina. Acordar de madrugada, pegar 3 ônibus, enfrentar trânsito e lidar com histórias pesadas, daquelas que machucam mais a alma do que o corpo. Com o tempo a gente se acostuma, ou pelo menos acha que se acostuma, mas tem casos que ficam com a gente, casos que grudam. Naquela noite eu já tinha encerrado meu plantão. Tava guardando minhas coisas, doido para ir embora e dormir um pouco. Me despedi do pessoal da recepção, desci as escadas e quando saí do prédio, fui engolido pelo caos de sempre buzinas, sirenes, gritos. São Paulo não dorme. Eu só queria chegar em casa. Foi aí que meu celular tocou. Na hora pensei em ignorar. Já tinha passado do meu horário e eu tava só o pó. Mas algo me fez olhar a tela. Era a Dona Maria, uma paciente que eu acompanhava havia mais de 2 anos. Dona Maria era diferente. Daquelas pessoas que a gente aprende a gostar, que viram parte da rotina. E o detalhe é, ela nunca ligava. Ainda mais aquela hora da noite. Atendi imediatamente. E bastou ouvir a voz dela para sentir um calafrio. Tremia. Mal conseguia falar. Repetia sem parar que elas tinham voltado, que as vozes não paravam, que estava vendo coisas de novo, visões, sussurros, silhuetas. Na hora pensei que fosse só mais um episódio de agitação. Ela já tinha um histórico complicado. Mas o tom da voz dela... tinha algo ali. Algo que não era normal. Não devia ter voltado para o CAPS, mas não consegui ignorar. Dei meia volta, atravessei a rua de novo e fui subindo o morro em direção ao prédio. A noite parecia mais escura que o normal. Alguns postes apagados, a rua deserta e aquele silêncio estranho que gruda na pele. Chegando lá, a recepcionista já tinha ido embora. Só o seu Carlos, o vigia da noite, estava lá. Um senhor gente boa que já me conhecia. Me deixou entrar sem problema, mas o clima estava diferente. Denso, como se o ar tivesse mais pesado. O corredor principal estava num silêncio antinatural. Já fiquei ali muitas vezes até tarde, mas nunca tinha sentido aquilo. Um frio cortante. E nem fazia tanto frio assim naquele outubro. Lá fora, a noite estava morna. Lá dentro, parecia um freezer. Segui devagar com a lanterna do celular ligada. As lâmpadas do corredor piscavam como se fossem falhar a qualquer momento. Algumas nem acendiam mais. E foi ali, perto da sala de espera, que vi a Dona Maria, sentada, encolhida numa cadeira, abraçando os próprios braços, tremendo como se estivesse tentando se proteger de alguma coisa que só ela conseguia ver. Quando me viu, começou a falar bem baixinho, sussurrando. Disse que tudo tinha começado umas 2 horas antes, quando ainda estava em casa. Primeiro, eram só vozes fracas, mas aos poucos as vozes aumentaram e começaram a vir acompanhadas de sombras. Sombras que se moviam pelas paredes do quarto. Ela contou que sentiu tanto medo que resolveu ir para o CAPS, já que dizia que ali se sentia mais segura. Mas ao invés de melhorar, tudo ficou pior. Disse que viu algo, ou alguém, que parecia uma pessoa, mas que não era. Uma figura alta, encapuzada, que aparecia nos cantos das paredes e sumia assim que ela tentava olhar de frente. Junto disso, vinham sons esquisitos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas em volume tão baixo que dava arrepio tentar entender. Confesso que, no começo, achei que era só mais uma crise. Afinal, ela já tinha tido episódios parecidos, mas o olhar dela, a forma como falava, o medo genuíno, aquilo me fez pensar que talvez, só talvez, não fosse só coisa da cabeça dela.
Decidi levar a Dona Maria até uma das salas de espera que ficava mais ao fundo do corredor. Lá era mais tranquilo, mais reservado. Tinha uns sofás onde ela podia se acomodar melhor. Achei que talvez num ambiente mais calmo ela se sentiria mais segura. Mas no caminho, as coisas começaram a mudar. Primeiro, o som da cidade desapareceu. Normalmente dava para ouvir o barulho do trânsito lá fora, buzinas, motores, gritos, o caos urbano de sempre. Mas naquela noite, de repente, tudo ficou mudo. Era como se a gente tivesse entrado numa bolha de silêncio. Só se ouvia nossos passos ecoando no chão e a respiração pesada da Dona Maria, que parecia lutar contra o próprio pânico. E aí, no meio desse silêncio, surgiram uns barulhos esquisitos. Era um zumbido baixo, quase imperceptível, como um chiado no fundo da mente. Toda vez que eu parava para prestar atenção, ele sumia. Só que voltava logo depois, como se estivesse zombando de mim. E olha, eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre fui pé no chão. Técnico de enfermagem, acostumado a lidar com diagnósticos, exames, remédios. A gente aprende a ser racional. Mas naquela noite, algo estava errado. Muito errado. Assim que entramos na sala, a temperatura caiu ainda mais. Não era só frio. Era aquele frio que entra nos ossos, que parece vir de dentro. A Dona Maria se encolheu no sofá. Eu fiquei em pé, tentando acalmar ela, dizendo que ia passar. Mas aí os murmúrios que ela tinha comentado antes começaram. E dessa vez, eu também ouvi. Eram vozes, muitas, todas ao mesmo tempo. Um sussurro coletivo que ecoava pelas paredes como um coral macabro, mas sem melodia. E o pior, era impossível entender o que diziam. Pareciam línguas sobrepostas, distorcidas. Primeiro achei que podia ser o ar-condicionado velho, algum cano fazendo barulho. Mas não. Quanto mais eu tentava achar uma explicação lógica, mais o som crescia. E mais a presença invisível naquela sala se tornava sufocante. O frio aumentou de um jeito que dava para ver a nossa respiração se formando em nuvens no ar. Senti um arrepio subir pelas costas, e meu coração disparou como se quisesse fugir dali antes de mim. A atmosfera ficou tão densa que parecia que o ar pesava toneladas. Era como se tivesse alguém, ou alguma coisa, ali com a gente. Algo que nos observava no escuro. Ainda tentei me convencer de que era só o cansaço, que minha mente estava pregando peças. Mas aí, a Dona Maria apontou. Ela esticou o dedo trêmulo em direção ao canto da sala, perto do bebedouro. E quando virei para olhar, meu sangue gelou. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela cena. Era uma figura, exatamente como a Dona Maria tinha descrito. Uma silhueta alta, envolta por um capuz negro, mas que não parecia feita de carne e osso. Era como se fosse formada de fumaça densa, escura, quase translúcida. Estava ali, parada. E o pior, bloqueava a única saída da sala. Não tinha para onde correr. Nunca senti tanto medo na minha vida. Minhas pernas ficaram bambas, os dedos das mãos formigando e o corpo inteiro travado. A Dona Maria começou a chorar baixinho, e as vozes, aquelas vozes malditas, agora pareciam vir de dentro da minha cabeça, como se estivessem me invadindo, sussurrando diretamente dentro do crânio. Eu queria gritar, mas a voz não saía. A boca abria, mas nada vinha. Era como estar preso num pesadelo acordado. A figura começou a se mover em nossa direção. Lenta, ameaçadora. Cada passo dela fazia o ar pesar ainda mais. O ambiente parecia encolher. E então, todas as luzes da sala começaram a piscar ao mesmo tempo, numa sequência frenética de estalos e flashes. Fechei os olhos instintivamente. E quando abri de novo, a coisa tinha desaparecido, sumido. O silêncio voltou. As vozes cessaram. O frio começou a se dissipar. E aos poucos, até o barulho do trânsito voltou, como se o mundo tivesse reiniciado. Eu e a Dona Maria ficamos ali, paralisados, sem dizer uma palavra. Foi só depois de longos minutos que consegui me mover. Peguei meu caderno e anotei tudo, cada detalhe, porque eu sabia. Se não escrevesse, se não registrasse o que vi,
Eu mesmo ia começar a duvidar que aquilo aconteceu de verdade. Já faz um tempo desde aquela noite. Mas eu não sou mais o mesmo. Não durmo direito. Quando fecho os olhos, vejo aquela figura de novo. Aquela sombra viva, observando do canto da sala. E o pior é que nunca mais consegui entrar ali. Desde então, aquela sala de espera ficou vazia. E eu carrego comigo a certeza de que nem tudo pode ser explicado. Algumas coisas a gente não entende, só sente. Era começo de manhã quando cheguei no CAPS para iniciar meu plantão. Todo dia eu pego o primeiro ônibus, ainda de madrugada, para estar lá às 6 em ponto. Mas naquele dia, alguma coisa no ar já parecia diferente. O céu estava pesado, o frio cortava como lâmina e caía uma garoa fininha que mais parecia névoa, envolvendo tudo num manto sombrio. O prédio do CAPS fica numa rua antiga da cidade, daquelas ladeiras cercadas por casarões da década de 50, com janelas altas e portões enferrujados. Quando me aproximei do portão, vi uma senhora parada bem na frente. Estava vestida de preto da cabeça aos pés, segurando um terço nas mãos e com o olhar fixo na janela do segundo andar. Na hora achei estranho, claro, mas segui em frente, achando que era só alguém esperando por atendimento. Só que, quando passei por ela, fui tomado por um cheiro forte, perfume de vela de igreja. E olha que eu estava resfriado, sem sentir cheiro de nada há dias. Mas aquele, eu senti. Foi aí que virei o rosto, já abrindo a boca para dar bom dia. E não tinha mais ninguém ali. O portão ainda rangia atrás de mim, mas a mulher tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Entrei no prédio com o coração meio acelerado. Fui direto para a sala dos funcionários, no primeiro andar. O lugar inteiro tem aquele ar antigo, piso frio, paredes grossas e janelas de madeira que estalam quando o vento bate. E como essa época do ano amanhece escuro, sempre acendemos as luzes logo cedo. Mas naquele dia, elas estavam estranhas. As lâmpadas do corredor tremeluziam, jogando uma luz amarelada e fraca nos cantos das paredes, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. A copeira, a funcionária mais antiga dali, que sempre chega antes de todo mundo para preparar o café, me olhou de um jeito diferente. Parecia assustada. E foi logo falando. Aconteceu uma coisa estranha hoje cedo. O rádio da cozinha ligou sozinho. Tava tocando uma música antiga, dessas de terço. Ela jurou que tinha deixado ele fora da tomada. E mesmo assim, o chiado continuava lá, bem baixinho. Quase imperceptível, mas constante. E de repente, eu também ouvi. Era um sussurro, um som fininho, quase uma reza, como se alguém estivesse tentando falar através daquele chiado. Faltava pouco para os pacientes começarem a chegar. Foi quando a enfermeira do plantão anterior veio me passar os informes do turno. Ela estava com umas olheiras profundas, rosto pálido. Dava para ver que a noite não tinha sido fácil. Ela disse que um dos pacientes passou a madrugada toda agitado, falando sobre uma mulher de preto, que ela ficava parada. No corredor, na hora meu estômago virou. Era igualzinha à mulher que eu tinha visto lá fora. Mas me segurei. Não falei nada para não causar pânico. Enquanto ela relatava os acontecimentos da noite, eu observava o corredor pela fresta da porta. As luzes continuavam fracas, tremendo. As sombras nas paredes se esticavam como dedos. E foi aí que o rádio chiou mais alto. Na mesma hora, todo mundo parou o que estava fazendo. Ficamos em silêncio. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar de dentro do rádio. Não dava para entender as palavras, mas era um som de presença. Algo antigo. Algo errado. O dia foi passando, mas o clima dentro do prédio só piorava. A temperatura parecia despencar a cada hora, mesmo com os aquecedores ligados. O frio se espalhava pelos corredores como uma névoa invisível, e até os pacientes começaram a reclamar. Uma das auxiliares da limpeza apareceu pálida. Disse que, ao entrar na sala de atividades, viu algo sobre uma das cadeiras. Quando se aproximou, era um terço, exatamente igual ao que eu vi com aquela mulher de manhã. E então, o mais perturbador. Toda vez que alguém subia até o segundo andar, dava para ouvir passos. Passos que vinham logo atrás, como se alguém estivesse seguindo. Mas ao virar para olhar, nada. Só o corredor vazio. E aquele cheiro de vela voltou.
espalhou-se pelos andares. Ficava mais forte em um ponto específico, perto da janela onde a mulher tinha parado para olhar mais cedo. Um dos pacientes mais antigos, um senhor de fala mansa e olhar distante, me chamou num canto e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Aqui, antes disso tudo, era uma igreja. Toda terça, tinha reza o dia inteiro, muita vela, muito canto e muita alma perdida. Já era fim de tarde, o céu começava a escurecer, quando precisei subir para o segundo andar para pegar uns documentos na sala do arquivo. O andar estava ainda mais sombrio do que antes. 2 lâmpadas tinham queimado de repente, e os cantos do corredor pareciam mais profundos, como se escondessem algo. Assim que coloquei o pé no primeiro degrau da escada, meu corpo travou. Um som suave começou a ecoar. Era um canto baixo, abafado, parecia uma reza em latim. Na hora achei que fosse da igreja que fica na outra rua, mas aí lembrei que ela estava fechada para reforma há semanas. O canto não parava, pelo contrário, parecia se aproximar, e junto dele veio de novo aquele cheiro forte de vela de igreja. Meu coração começou a bater no peito com tanta força que doía. As pernas estavam moles, o corpo gelado, mas mesmo assim, continuei subindo. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. E quando cheguei no topo da escada, vi uma sombra. Ela passou rápido, deslizando pelo fim do corredor, indo em direção à janela onde a senhora de preto tinha ficado parada pela manhã. Meu corpo congelou quando vi que bem ali, no chão, exatamente embaixo da janela, estava o mesmo terço, aquele que tinham encontrado mais cedo. Foi nessa hora que tudo ficou ainda mais estranho. O rádio da cozinha lá embaixo começou a chiar mais alto do que nunca, como se estivesse gritando. As luzes do corredor piscaram todas de uma vez, descompassadas, enlouquecidas. E aquele canto, meu Deus, aquele canto parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Do teto, das paredes, das janelas, de dentro de mim. Tentei correr de volta para a escada, mas minhas pernas simplesmente travaram. Era como se estivessem presas, pesadas como chumbo. O frio aumentou tanto que minha respiração virou fumaça no ar. Eu podia ver ela saindo da minha boca, como se eu estivesse dentro de um freezer. E foi aí que eu vi. No reflexo da janela, estava ela, a mulher de preto, a mesma. Mas agora eu conseguia ver o rosto dela, pálido, sem cor, com os olhos fechados como se estivesse dormindo de pé. Segurava um terço nas mãos, igualzinho ao que estava no chão. Ela estava ali, bem atrás de mim. Só que quando eu me virei, não tinha ninguém. Só o cheiro de vela, mais forte do que nunca, invadindo tudo. Saí correndo daquele corredor como se a minha vida dependesse disso. Desci as escadas quase tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei lá embaixo, a copeira estava parada na cozinha, pálida, com os olhos arregalados, tremendo que nem vara verde. Ela me olhou como se soubesse exatamente o que eu tinha visto. Você ouviu também, né? Ela disse com a voz baixa, quase um sussurro. O canto, o chiado, tudo. Foi aí que ela me contou uma coisa que me arrepiou até o osso. Disse que toda terça-feira, sempre no mesmo horário, coisas estranhas aconteciam ali no CAPS. Mas ninguém falava nada. Ninguém tinha coragem de comentar. Disse que os pacientes mais antigos murmuravam histórias. Que antes de ser CAPS, aquele prédio era uma igreja. E depois, por um tempo, foi um abrigo para mulheres que não tinham para onde ir. Uma dessas mulheres, segundo diziam, passava os dias rezando sem parar, sempre na janela do segundo andar. Repetia o mesmo terço, implorando para reencontrar o filho que havia perdido. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. Um dia, ela simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. Já estava quase na hora de entregar o plantão, e eu só queria ir embora dali o mais rápido possível. Mas, por algum motivo que nem eu sei explicar, decidi subir de novo. Só mais uma vez. Queria ter certeza de que não estava enlouquecendo, que tudo aquilo tinha mesmo acontecido. Quando cheguei lá em cima, o corredor estava calmo, silencioso. As luzes todas acesas, funcionando normalmente. O cheiro de vela tinha sumido. O terço
também não estava mais lá. Era como se o prédio inteiro tivesse voltado ao normal, como se nada daquilo tivesse existido. Mas aí, eu fui fechar a janela, e no reflexo do vidro, vi o rosto dela, a mesma senhora de preto, mas dessa vez, ela estava sorrindo. Um sorriso triste, sereno, um sorriso de despedida. No parapeito da janela, repousava uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava ela, a mesma mulher, segurando uma criança no colo, na frente de uma igreja. Eu deixei a foto exatamente onde encontrei. Nunca mexi nela. E até hoje, toda terça-feira, o pessoal que trabalha lá ouve os cantos, sente o cheiro de vela, e vez ou outra, alguém jura que vê uma senhora de preto parada na janela do segundo andar, rezando o seu terço, esperando talvez reencontrar quem perdeu. Nem sei direito como começar a contar o que aconteceu comigo naquela noite no CAPS, mas preciso falar sobre isso, porque até hoje não consigo dormir direito. Tem algo naquela lembrança que me persegue. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada no ar, mesmo sem conseguir explicar? Foi exatamente assim que me senti naquele dia. Comecei meu turno como de costume, organizando as fichas dos pacientes, preparando a sala de atendimento e colocando aquele cafezinho que o pessoal do CAPS tanto gosta, quase um ritual para segurar o tranco do dia. Mas havia algo estranho no ar. Os pacientes estavam mais agitados do que o normal, irritadiços, olhando para os lados como se esperassem alguma coisa. Até a moça da limpeza comentou que estava sentindo um peso estranho, principalmente perto daquela ala antiga, no final do corredor. Aquela parte do prédio sempre foi mais esquisita, pouco usada, meio esquecida. Mas naquele dia, parecia viva. À medida que o dia avançava, as coisas ficavam mais esquisitas. O corredor principal, que já é frio por causa do ar-condicionado, estava congelante. A dona da cantina, que nunca sente frio, teve que pegar um casaco emprestado. E teve um momento, durante um atendimento com uma senhora tranquila, que ela parou de falar do nada, olhou fixo para o canto da sala com os olhos arregalados e perguntou: "Você ouviu isso?" Alguém me chamou. Aquela parte do prédio sempre foi mais esquisita. Pouco usada, meio esquecida. Mas naquele dia parecia viva. À medida que o dia avançava, as coisas ficavam mais esquisitas. O corredor principal, que já é frio por causa do ar-condicionado, estava congelante. A dona da cantina, que nunca sente frio, teve que pegar um casaco emprestado. E teve um momento, durante um atendimento com uma senhora tranquila, que ela parou de falar do nada, olhou fixo para o canto da sala, com os olhos arregalados, e perguntou: "Você ouviu isso?" Alguém me chamou. Eu não tinha escutado nada, mas o jeito como ela disse aquilo me gelou por dentro. E não era a primeira vez que eu ouvia esse tipo de relato por ali. Gente dizendo que ouviu vozes, passos, sussurros. A gente que trabalha com saúde mental tenta ser racional, mas tem coisa que não dá para explicar só com lógica. Para ser sincera, nunca fui dessas que acredita em assombração, espírito, essas coisas. Mas depois daquela noite, eu comecei a pensar diferente. Principalmente depois da conversa com o porteiro. O mesmo homem que trabalha ali há mais de 20 anos. Ele já viu e ouviu muita coisa naquele lugar, principalmente antes de o prédio virar CAPS. E o que ele me contou? Bom, não dá para esquecer. Já passava das 11 da noite. A chuva caía forte e eu decidi não pegar ônibus. Liguei para um táxi. Enquanto esperava na recepção, sentia o vento gelado entrando por debaixo das portas, assobiando pelos cantos do prédio. As luzes da rua piscavam, como se algo interferisse na energia. O porteiro, que sempre puxava a conversa, estava mudo. Olhava fixo para o corredor escuro. Perguntei se ele estava bem. Ele apenas balançou a cabeça e disse num tom seco: "Tem dia que é melhor não falar nada." Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Quando o táxi finalmente chegou, senti um alívio estranho. Era um carro antigo, daqueles modelos que a gente quase não vê mais. O motorista devia ter uns 60 anos, cabelo branco, rosto sério. Mal falava. Só respondia com acenos enquanto eu indicava o caminho. Mas tivemos que desviar da rota por conta de um acidente na avenida principal.
Foi aí que ele quebrou o silêncio. Disse que conhecia bem aquela região, fazia ponto por ali há mais de 30 anos, e que nos últimos tempos tinha notado mudanças estranhas. Falou que alguns passageiros contavam que viam vultos nas janelas de prédios abandonados, ouviam gritos vindos do nada, sussurros no banco de trás. Ele mesmo, uma vez, jurava ter visto alguém atravessar a rua e depois desaparecer. À medida que ele falava, meu coração batia cada vez mais rápido, porque o que ele descrevia era exatamente o que eu também começara a perceber no CAPS. E aquilo foi só o começo. O motorista continuava contando aquelas histórias de arrepiar, e sem perceber, por causa do desvio, acabamos passando novamente em frente ao CAPS. Foi nesse momento que aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Um frio absurdo tomou conta do carro inteiro, mesmo com os vidros todos fechados. Não era uma brisa comum. Era um gelo que parecia sair de dentro de nós. O motorista também sentiu, tanto que parou de falar na hora e ficou olhando fixo para o prédio. De repente, uma luz se acendeu e apagou no terceiro andar, justamente na ala antiga. Aquela que está desativada há anos. Na hora, meu coração parou. Eu conheço cada canto daquele lugar e sei muito bem que ninguém tem acesso àquela parte do prédio. As portas estão trancadas há tempos e as chaves simplesmente sumiram. O motorista olhou para mim pelo retrovisor, com uma expressão assustada, e disse que há anos evitava passar por ali depois das 10 da noite, mas que nunca contava para os passageiros o motivo. Eu já estava tomada pelo nervosismo e pedi que ele me levasse direto para casa. Mas alguma coisa dentro de mim gritava ao contrário. Uma mistura de preocupação, dever e uma curiosidade que não fazia sentido. Contra todos os conselhos do motorista, que insistia dizendo que havia algo errado ali, pedi para ele me deixar no CAPS mesmo. Paguei a corrida e desci do carro, mesmo com aquele aviso ecoando na minha mente. E foi aí que percebi que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Assim que pus o pé na calçada, senti o frio aumentar de forma quase insuportável. Um vento cortante me envolvia e comecei a ouvir barulhos vindos de dentro do prédio. Um choro baixinho, abafado, misturado com passos. Entrei usando meu crachá. Tudo estava escuro, silencioso demais. O porteiro não estava na guarita, e isso me deixou apavorada. Ele nunca abandona o posto antes da meia-noite. Nunca. A única coisa que se ouvia era o barulho da chuva batendo nas janelas e aquele lamento que vinha lá de cima. As luzes do corredor começaram a piscar, igual tinham feito na rua, e o frio parecia vivo. Tirei o celular para tentar ligar para o porteiro, mas sem sinal. Então pensei, vou gravar. Se algo acontecer, pelo menos vai ficar registrado. Mas mal comecei a filmar e ouvi passos pesados descendo a escada. Mas não tinha ninguém. Não dava para ver nada. Fiquei paralisada no meio do corredor, sem saber se corria ou se subia. O choro aumentava. Agora vinha nitidamente da ala antiga. Respirei fundo. Juntei toda a coragem que me restava e comecei a subir, iluminando o caminho com a lanterna do celular. As luzes continuavam piscando, e a cada degrau, sentia meu corpo mais pesado, como se algo me empurrasse para trás. O ar ficou tão frio que eu via minha respiração, como se estivesse num freezer. E então, comecei a ouvir vozes, vozes conhecidas, vozes de pacientes antigos, pessoas que passaram por ali e que, por falta de estrutura, por abandono, acabaram partindo. Era como se todas aquelas dores tivessem voltado de uma só vez, numa só noite. Quando cheguei no terceiro andar, a porta da ala antiga estava entreaberta, algo impossível. E a luz que vimos da rua estava acesa, mas fraca, pulsando como se também tivesse medo. Continuei gravando, mesmo com a bateria do celular quase acabando. E foi aí que tudo desabou. No vídeo, uma névoa estranha começou a se formar no corredor. Uma névoa densa que parecia ter forma, vontade, e no meio dela surgiu uma figura. Mas não era uma pessoa normal. Ela era translúcida, como se estivesse ali e ao mesmo tempo não. Seus olhos, meu Deus, aqueles olhos vazios, sem nada, um abismo me encarando. O tipo de olhar que você sente não só vê. Aquele olhar me atravessou. Era como se todo o sofrimento do mundo estivesse ali dentro.
condensado naquela figura. Minhas pernas ficaram bambas e eu quase desabei no chão, mas consegui me apoiar na parede. A presença se aproximava devagar e o frio se intensificou a ponto de eu não conseguir mais mexer os dedos. Era como se o ar ao meu redor estivesse congelando minha alma. De repente, aquela entidade abriu a boca e começou a falar, mas sua voz não parecia humana. Era profunda, distante, como se ecoasse de um lugar muito longe, talvez de um tempo esquecido. As palavras que saíam de sua boca contavam horrores. Falava de coisas terríveis que haviam acontecido ali, muito antes de o prédio virar um CAPS. Relatou abusos, tratamentos desumanos, pessoas que foram esquecidas, maltratadas até a morte. Almas que nunca tiveram paz. O pior, algumas dessas histórias eu já tinha escutado o porteiro comentar, entre um cafezinho e outro, sempre em tom de lenda, como se fossem apenas boatos de prédio antigo. Mas agora elas tomavam forma diante de mim. O que era mito virou verdade em carne, névoa e dor. O celular começou a chiar com força. A imagem ficou toda embaçada, distorcida, mas mesmo assim ele gravou um pouco da voz. Fragmentos daquela confissão sobrenatural. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada, ouvindo aquela entidade desabafar suas dores. Em algum momento, ela se virou lentamente e começou a recuar, desaparecendo pela porta da ala antiga, que se fechou sozinha, com um estrondo seco. Foi só então que consegui mover meu corpo de novo. Corri como se minha vida dependesse disso, e talvez dependesse mesmo. Desci as escadas tropeçando, escorregando, com o coração disparado. Quando cheguei na recepção, encontrei o porteiro entrando pela porta principal. Ele estava branco, sem cor nenhuma. Disse que tinha ido ao estacionamento após ouvir um barulho, mas começou a passar mal e precisou tomar ar lá fora. Mostrei o vídeo para ele, e embora a imagem estivesse toda distorcida e cheia de interferência, conseguimos ouvir pedaços da voz daquela figura. Pouco, quase nada, mas o suficiente para ele empalidecer ainda mais e dizer que outras pessoas também já viram e ouviram coisas parecidas. Vozes, vultos, choros, só que ninguém nunca tinha conseguido registrar nada. Até agora, desde aquela noite, nunca mais fui a mesma. Não consigo mais trabalhar no turno da noite. Pedi para ser transferida para o período da manhã, e mesmo assim, toda vez que passo perto da ala antiga, sinto aquele mesmo frio, aquela presença, um peso que não dá para explicar. O porteiro me contou que vários funcionários já pediram demissão do nada, especialmente os que trabalhavam à noite. E agora eu entendo por quê. A verdade é que tem algo ali. Algo que ficou. Algo que quer ser ouvido. E por mais que eu tente ser racional, como me ensinaram na faculdade e nos anos de profissão, eu sei o que vi, sei o que ouvi, sei o que senti. Algumas coisas simplesmente não têm explicação científica. Só quem já viveu sabe. Eu sou psicóloga no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial aqui em Porto Alegre. Quem conhece sabe. É aquele lugar onde o posto de saúde encaminha as pessoas que estão enfrentando crises de depressão, ansiedade, dependência química ou outros problemas de saúde mental. Já trabalho lá há mais de 10 anos. E mesmo com tanta experiência, eu nunca imaginei que viveria algo tão inexplicável. Só de lembrar, meu corpo todo se arrepia. Era uma quinta-feira, daquelas bem geladas de julho. Aquele frio que parece que atravessa os ossos, sabe? Cheguei mais cedo, como de costume, para preparar a sala do grupo. A moça da limpeza ainda estava passando pano no chão, e o cheiro de café fresco vinha da cozinha, deixando o ambiente com aquele ar acolhedor, familiar. Arrumei as cadeiras em roda, como sempre faço, mas havia algo estranho no ar. Um peso que eu não sabia de onde vinha. Comentei com a copeira, que trabalha no CAPS há mais de 20 anos. E ela me olhou séria, dizendo que também estava sentindo algo esquisito naquele dia. Abri a janela para arejar a sala e vi que o céu estava completamente carregado, cinza, pesado, daquele jeito que parece que o mundo vai desabar a qualquer momento. Logo os pacientes começaram a chegar para o grupo das 9. Era o grupo de dependência química, formado por pessoas em tratamento contra o álcool e outras drogas. Um grupo pequeno naquele dia, com cerca de 10 participantes. Todos se conheciam bem.
já que se encontravam ali 3 vezes por semana. Enquanto o pessoal se acomodava, conversando baixo como sempre, reparei numa coisa estranha. Um dos pacientes mais quietos do grupo, aquele senhor de fala mansa que sempre escolhia o canto perto da janela, naquele dia fez diferente. Ele sentou bem no meio da roda, de frente para a porta. Aquilo já me deixou em alerta, porque não era do perfil dele chamar atenção. Eu estava organizando os papéis na minha mesa quando senti o primeiro sinal, um arrepio forte na nuca. Em seguida, veio um frio. Mas não era o frio do inverno, era um frio diferente. Um frio que parecia sair do chão, das paredes, do próprio ar. E então, a sala ficou completamente em silêncio. Tão quieta que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede, marcando cada segundo com uma tensão sufocante. Foi nesse momento que aquele senhor começou a falar. Só que não era a voz dele. A voz que saiu da boca dele era feminina, firme, profunda, assustadora. Aquela sala, que sempre foi espaço de acolhimento, se transformou num ambiente carregado, sombrio. E o que ele, ou ela, começou a dizer deixou todos ali em choque. A entidade, seja lá o que fosse, começou a falar de uma técnica de enfermagem que tinha trabalhado conosco anos atrás. Mas descreveu ela em detalhes que só alguém muito próximo saberia. O jeito que ela prendia o cabelo, a maneira como andava, até o som específico do salto dela nos corredores. Aquilo não fazia sentido. O paciente nunca tinha sequer convivido com essa funcionária. Como ele podia saber de tudo isso? Ninguém conseguia se mover. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Eu tentei manter a postura, claro. Sou a profissional ali. Sou quem deveria ter o controle, mas minhas mãos tremiam tanto que precisei agarrar a prancheta com força para disfarçar. O frio ficou ainda mais intenso. Mesmo com todas as janelas fechadas, dava para ver a fumacinha da respiração dos pacientes, igual quando a gente está na rua num dia de geada. E então, o pior começou. Do outro lado da roda, uma senhora começou a chorar. Mas não era um choro comum. Era um choro de desespero. Um pranto sufocado, desses que mal deixam a pessoa respirar. Ela tremia, soluçava, e ninguém, nem eu, conseguia se aproximar. Enquanto a senhora ainda chorava sem parar, outro paciente levantou a cabeça devagar, com os olhos completamente vidrados, e começou a repetir uma frase. Sem pausa, sem emoção, como se estivesse em transe. Ela quer justiça, ela quer justiça, ela quer justiça. A repetição daquelas palavras gelou todo mundo. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu em seguida. Uma paciente nova, que tinha começado o tratamento naquela mesma semana e mal conhecia os funcionários do lugar, começou a falar nomes, um por um, nomes de funcionários antigos, gente que já tinha até se aposentado ou sido transferida anos atrás. Ela citava nomes completos, cargos, até detalhes que só quem viveu ali saberia. A auxiliar de enfermagem que estava comigo no grupo perdeu o controle. Saiu correndo da sala em choque, gritando por ajuda. Eu queria me mover, fazer alguma coisa, mas era como se minhas pernas estivessem coladas no chão. Um medo paralisante, um vazio dentro do peito. De repente, o relógio da parede simplesmente parou. Todas as portas do corredor começaram a bater com força, uma após a outra. Mas lá fora não tinha vento, nenhuma janela aberta, não havia explicação. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. Mas, para mim, parecia que o tempo tinha congelado, como se estivéssemos presos dentro de algo muito maior. Logo, a coordenadora do CAPS apareceu com 2 enfermeiros. Quando eles entraram na sala, as luzes começaram a piscar, igual lâmpada prestes a queimar. E então, aquele senhor, o mesmo que estava no centro da roda, onde tudo começou, virou o rosto lentamente, olhou direto para a coordenadora e disse, com a mesma voz de mulher: "Você sabe o que fizeram com ela. Você estava aqui. Você viu. E não fez nada." Ele começou a descrever um caso antigo, uma denúncia que uma funcionária havia feito anos atrás sobre coisas erradas que aconteciam ali dentro. Irregularidades, negligências, maus tratos. A coordenadora empalideceu na hora. Precisou se sentar porque não conseguia mais ficar de pé. O rosto dela parecia o de alguém que acabara de ver um fantasma.
E de certa forma, talvez tivesse mesmo. O mais aterrador? Aquela história era um segredo enterrado. Ninguém nunca falou sobre aquilo em público. Era daquelas coisas que todo mundo sabia que existiu, mas ninguém jamais comentava. E aquele paciente, ele não tinha como conhecer nada disso. Na época do ocorrido, ele nem frequentava o CAPS. Depois desse momento, a reunião foi encerrada. O grupo foi suspenso e os pacientes levados para casa. Mas o horror daquele dia estava só começando. Na saída da sala, uma das técnicas mais antigas parou, visivelmente abalada, e disse algo que arrepiou até os fios do meu cabelo. Aquela voz, a voz que saiu da boca daquele homem, era dela. Era igualzinha à voz da enfermeira que morreu aqui. Ela contou que, anos atrás, uma enfermeira muito querida trabalhava no CAPS e que ela tentou denunciar irregularidades graves que estavam acontecendo ali dentro, só que ninguém quis ouvir. Foi ignorada, desacreditada, silenciada. Numa noite qualquer, encontraram o corpo dela em uma das salas. A versão oficial dizia que tinha sido suicídio, mas muita gente duvidava. Principalmente porque, pouco tempo depois, vários documentos importantes sumiram. O caso foi abafado, esquecido. Mas parece que ela não esqueceu. Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 4 da tarde, tivemos uma reunião de equipe para tentar entender o que estava acontecendo. A sala estava cheia, o clima pesadíssimo. Todo mundo ainda abalado com o que presenciou de manhã. Foi aí que o interfone tocou. Aquele aparelho antigo que fica perto da recepção que nem usamos mais. Tocou sozinho. O porteiro subiu às pressas para avisar que não havia ninguém lá embaixo. E quando todos nós ficamos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, escutamos uma voz, vindo do interfone, fraca, mas clara. Justiça. Ela quer justiça. Não era alta. Era como um sussurro, mas dava para entender cada palavra. E o mais perturbador é que todos na sala ouviram. Ninguém duvidou, ninguém questionou. Aquela voz era real. A moça da limpeza entrou correndo na sala de reuniões. Estava pálida, trêmula e com os olhos arregalados. Disse que também tinha escutado a voz. E foi naquele momento que todo mundo ali entendeu. Aquilo não era alucinação coletiva. Não era histeria. Era real. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Fomos checar as câmeras de segurança da noite anterior. O que vimos nas imagens nos deixou sem palavras. Por volta das 3 da manhã, as portas da sala de grupos começaram a se abrir, uma por uma, sozinhas, como se alguém estivesse passando por ali. Mas não aparecia ninguém nas imagens, nada, nenhuma silhueta, nenhuma sombra, nenhum reflexo. As portas apenas se abriam. E não parou por aí. Na manhã seguinte, quando cheguei no CAPS bem cedo, dei de cara com uma cena surreal. Os objetos pessoais de todos os funcionários, xícaras, crachás, canetas, estojos, estavam todos organizados em cima da mesa da copa, alinhados com perfeição. Mas o que mais me arrepiou foi o formato. Estavam dispostos em forma de uma cruz. Não uma cruz comum, mas exatamente como o símbolo da enfermagem. No centro da cruz havia um papel, um pedaço antigo, amarelado pelo tempo, que parecia ter sido arrancado de um relatório. Nele, estavam escritas denúncias detalhadas sobre as mesmas irregularidades de que tanto se falava. Aquelas que a enfermeira morta tentou expor anos atrás. Mas esse documento deveria ter desaparecido junto com os outros. Todos os arquivos haviam sumido misteriosamente na época da morte dela. Como aquele papel foi parar ali? Na mesma hora, decidimos investigar por conta própria. Vasculhamos o arquivo morto do CAPS, um lugar esquecido, com prateleiras cheias de pastas empoeiradas. Lá no fundo, num armário velho, encontrei algo que me fez gelar por dentro. Uma pasta, com o nome dela, a enfermeira. Era jovem. Tinha só 32 anos quando morreu. Nos poucos documentos que ainda restavam, dava para ver que ela havia anotado tudo. Com detalhes, datas, nomes, situações, um verdadeiro diário das atrocidades que aconteciam ali. Ela tentou denunciar, tentou alertar, mas ninguém ouviu. Ninguém quis acreditar.
Enquanto eu lia sozinha naquela sala abafada e silenciosa, senti de novo aquele frio cortar a pele. As folhas que estavam nas minhas mãos começaram a tremer, mesmo sem vento. O ar ficou denso, e de repente, aquele cheiro invadiu o ambiente. Um cheiro forte de remédio antigo, o mesmo cheiro que tinha nos postos de enfermagem da década de 90. Era como se o passado tivesse voltado para respirar ali dentro. Mas então, tudo parou. Como se uma energia tivesse se esgotado de repente. O senhor do grupo, o mesmo que tinha sido possuído pela voz, voltou ao normal. Não lembrava de nada. Os outros pacientes também não. Era como se ninguém tivesse vivido aquilo, como se tudo tivesse sido um sonho ruim. As portas pararam de abrir sozinhas. O interfone nunca mais tocou, e o frio desapareceu. Mas a gente sabia que aquilo não ia embora de verdade. Algumas marcas, mesmo invisíveis, ficam para sempre. Depois daquele dia, ninguém mais fica sozinho nas salas, principalmente à noite. O relógio antigo foi retirado. O interfone desligado de vez. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. Começaram a aparecer pessoas interessadas em investigar o caso. Jornalistas, advogados, antigos funcionários. A história da enfermeira, aquela que tinha sido calada, começou a vir à tona. Mesmo depois de morta, ela conseguiu o que queria: ser ouvida, ter justiça. Hoje, toda vez que eu entro naquela sala, ainda sinto um aperto no peito, o mesmo arrepio nas costas, a presença, como se ela ainda estivesse ali, vigiando, acompanhando, garantindo que ninguém mais vá sofrer em silêncio.